O podcast Negócio Estética está aqui no Estética em Rio, o maior evento do segmento aqui na região, e nós estamos aproveitando justamente o local que está cheio de gente interessante para trazer aqui para as nossas entrevistas. E eu recebo agora alguém mais do que interessante, com um tema mais do que relevante, que é a Ana Carolina Parreira. Ana, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. Eu vou pedir para você dar um oi para a nossa audiência, claro. E vou pedir para você contar um pouquinho quem você é, porque se você ainda não a conhece, vai passar a conhecer. Se você já conhece, ouve um pouquinho, ouve esse sorriso, vê esse sorriso lindo aqui, e da Ana que veio e vai ficar conversando com a gente aqui um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Oi, Ana, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje. Eu amo falar sobre gestação, né? Eu sou a Ana Carolina Parreira, sou especialista em gestantes, atuo há 16 anos na área, 15 deles dedicados às gestantes. É uma paixão, sempre gostei muito de drenagem. O meu TCC de faculdade já foi sobre um tema relacionado à gestação, e aí eu queria até investigar outras coisas que não fosse só a drenagem, porque a gente fala muito sobre drenagem para gestantes, esquece que outras coisas podem e devem, né, ser ofertadas às gestantes também, com toda a segurança, lógico. Então, sempre foi um tema que me chamou muita atenção. Fiz uma certificação internacional no método Leduc em drenagem, já fui para a Tailândia fazer uma especialização em Thai massagem, porque eu sou uma apaixonada em terapias manuais, então eu estou sempre buscando, né, a minha melhor versão em terapias manuais, e as gestantes realmente é uma paixão na minha vida. Hoje eu tenho uma bebê de 10 meses, então com a gestação eu aprendi muito mais, né? Eu acho que quando a gente vivencia todas as fases, todas as etapas, as mamães aí sabem muito bem, a gente ouve falar, né? A gente estuda, a gente sabe na teoria, mas na prática realmente agrega muito. Então, hoje em dia eu me sinto uma profissional até melhor, né? Para as minhas alunas, para as minhas pacientes, com o conhecimento que eu vivenciei há tão pouco tempo. Bom, então se a Ana Carolina já era capacitada por tudo que ela estudou, tudo que ela treinou, tudo que ela trabalhou, imagina agora, mãe, 10 meses ainda é uma fase que dá bastante trabalho. Bom, na verdade, filho depois dá um pouquinho de trabalho, é um trabalho do bem. A gente acha que assim, vai passar, né? E todo mundo fala, olha, então... Mas assim, é um treino e tanto para você ficar uma profissional melhor ainda. Mas por que a Ana Carolina está aqui conosco hoje? Por que eu destaquei tanto esse assunto que nós vamos tratar? Porque até pouco tempo, quando a gente falava de determinados grupos, esses grupos não tinham um olhar, uma atenção especial. Claro, quando você fala de grávida, até porque, né, as grávidas estão sempre, e sempre há bebês nascendo, sempre há mulheres grávidas. Você tem o especialista, você tem a sua gineco, você tem a sua obstetra, você tem, enfim, faz todo o acompanhamento, tem tudo. Mas não necessariamente você tinha os tratamentos. O foco era muito mais a mãe com o bebê. Exato. Do que o que vai acontecer com essa mãe. E eu vou além até. E a listagem gigante do que não podia, né? Sim, exatamente. Aliás, a lista dos nãos, né? E mais do que isso, Ana, até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui a entrevista, é aquela questão de que parece que quando eu engravidei, eu já sei então que eu vou ter uma série de problemas. Sim. Então eu queria primeiro que você dissesse o que é meio que inerente mesmo à gravidez, ou seja, são coisas que a mulher fica mais predisposta a ter, pelo menos algumas dessas coisas, e aí vem a parte das boas notícias, que é por isso que Ana Carolina está aqui. Porque se antes você falava, bom, não adianta, engravidei, ganhei um bebê lindo, fofo, maravilhoso, mas terei alguns problemas que vão me acompanhar, não é mais assim, tá? É possível tratar, é possível melhorar. Então é isso que a Ana vai falar agora. Primeiro começa dizendo o que realmente acompanha a gravidez. É verdade. Bom, quando a gente engravida, né, a gente tem algumas alterações hormonais que são muito significativas. Para vocês terem ideia, né, a gente fala às vezes sobre os principais hormônios, mas são mais de 30 hormônios que se manifestam na gestação. É muita coisa, né?
Mas mexe com tudo, né, Ana? Não é só o corpo, não, né? Mexe com a nossa cabeça também. Exatamente, emocional, psicológico. Então, assim, as alterações principais, né, que a gente sempre fala de estrogênio, progesterona, realmente elas trazem alguns prejuízos, né? A gente tem aí algumas alterações anestéticas que não são tão desejáveis assim. Então, por exemplo, a progesterona te influencia a ganhar mais peso. E aí, quando eu falo, por exemplo, para uma paciente sobre isso, às vezes aquela paciente que está vindo fazendo tudo certinho, ela faz atividade física, ela tem uma alimentação balanceada, aí ela vem falar, ai, Carol, mas essa gordurinha aqui das costas, como é que pode? De onde surgiu isso? Eu falo, olha, fisiologicamente, né, neste momento você tem uma predisposição em função da progesterona que te induz a ganhar mais peso, acumular mais gordura, não ganhar mais peso, mas acumular mais gordura do que eu, por exemplo, que não estou gestante. Ela, nossa, eu não sabia disso. Então, às vezes, também, quando a gente doa determinadas, né, informações, a gente também acalma um pouco a paciente, porque ela entende que é fisiológico, que ela não fez nada, né, para adquirir aquela alteração inestética, que isso acontece. Uma alteração de colágeno, por exemplo. E que não é definitivo também, né? E que não é definitivo, exatamente. Só que naquele período, por exemplo, eu não posso fazer uma criofrequência, uma massagem modeladora, alguma coisa específica naquela região, né? E aí a gente tem que trabalhar com a ética, né? E eu sempre falo isso muito com as minhas alunas. A gente vê muito por aí alguns profissionais, né, ofertando tratamentos que não devem ser feitos durante a gestação. É um enxugar gelo, né? Então, eu estou com celulite. Sim, você vai ter celulite. Você vai ter mais edema, você vai acumular mais líquidos, mais toxinas, vai influenciar diretamente, sim. Mas a gente tem a drenagem linfática, né? Que é muito bem-vinda nesse período. Lógico, sempre com autorização médica. E aí a gente está sempre ali, ó, alinhadinho para poder saber se essa paciente não tem nenhuma, né, alteração, se a pressão tá ok, se é diabetes, enfim. Sim, tudo que a gente sabe aí que tem que estar compensado, né? Tem que estar controlado. Mas é muito bem-vinda durante a gestação. E a gente consegue dar não só resultados, por exemplo, para um controle de edema, como bem-estar, relaxamento, que vai influenciar diretamente. Porque se essa mãe dorme bem, por exemplo, ela tem hormônios que se manifestam diretamente na redução de peso. Então, a gente está influenciando ela não só no objetivo que talvez ela tenha vindo, né, que foi a queixa, por exemplo, de um inchaço, que a gente sabe que é fisiológico, que vai acontecer, principalmente em membros inferiores, em função dessa dificuldade ali do retorno venoso. A perna incha muito mesmo. A perna incha muito. Aquela história de, estourei meu sapato, isso não é lenda urbana, não, isso acontece mesmo. Então, se trabalha muito tempo sentado, se trabalha muito tempo em pé, se não consegue pausas, né, no meio do caminho, e se já tem uma predisposição, porque a gente, por exemplo, tem pacientes, vocês sabem disso, vocês vão saber que a gente tem pacientes que, independente da gestação, já incham, né? Então, quando elas engravidam, elas falam, nossa, se eu já inchava antes, agora imagina só como é que vai ser. Calma, a gente consegue trabalhar, olhar, né, para a logística dessa paciente e falar, olha, então vamos fazer a drenagem 2 vezes na semana? Vamos fazer uma proposta diferente? Normalmente a gente começa com 1 vez na semana e, se precisar, pula para 2. Mas a gente já sabe que é uma paciente que já tem essa predisposição, então que tal a gente já começar a controlar isso de agora para não virar um incômodo para você? Então, além de você oferecer coisas que possam ser feitas pós, né? Ou seja, o bebê chegou e aí você faz o quê? Para acelerar, né, esse processo de você se sentir de novo você, já que o teu corpo mudou muito, né, muito Sim. mesmo. Há coisas que você pode fazer também durante, que vão te ajudar, te dar mais conforto mesmo, né? Muitas coisas. Porque assim, a gente tem que pensar que por menos que a pessoa ganhe peso, você que está gestante, que está grávida, sabe disso, tá controlando, tá com o peso ok, mas a gente fica mais pesadinha. Lógico. Muda, né? O teu eixo muda também, a perna parece que fica mais pesada. Então, há uma série de coisas que te trazem um pouco mais. O xixi, então, nem se fala. A gente vai toda hora fazendo xixi. Mas assim... O útero já começa ali, ó. Não, todo trato urinário muda. Então, assim, o que acontece? Em função disso, você tem menos conforto para dormir, para sentar, para as coisas habituais. Lógico. Mas isso daí, assim, tudo é tratável. Exato. E tem coisas, algumas vivenciam isso com maior intensidade, outras com menor intensidade. Para você ter uma ideia, hoje, né? A gente tem uma massagem terapêutica voltada para gestante, você que está gravidinho ou conhece alguma gravidinha, que a gente pode trabalhar, por exemplo, toda a parte de
costas, lombar, trapézio, cervical, usar até alguns instrumentos. Tudo que mesmo. trava, né? Exato. E aí, por exemplo, eu tenho um método, né, que é o método Imediate para gestantes, onde a gente trabalha com drenagem e com massagem, porque são duas coisas completamente diferentes, né? Muda a pressão, muda a velocidade, muda tudo. E a massagem também é muito bem-vinda, né? Porque às vezes a gente pega uma paciente que está precisando de massagem, não obrigatoriamente drenagem. E quando a gente trabalha lombar, cervical, enfim, toda essa região faz muita diferença. Mas às vezes a paciente precisa de um pouquinho mais. Então a massagem terapêutica, por exemplo, é muito bem-vinda. A gente fazer uma liberação miofascial, a gente conseguir trabalhar com uma ventosa. Não, se você é profissional da área e está nos assistindo, já fica uma dica. A ventosa, por exemplo, de forma leve, suave, porque o paciente faz muito hematoma, né? Se a gente trabalha com muita pressão. Mas ela leve, suave, faz muito bem a paciente. A gente consegue, né? A gente, enquanto não gestantes, quem já fez ventosa sabe, libera muito, né? Aquela dorzinha, aquele nódulozinho de tensão. Então, experimenta fazer isso na sua paciente, bem de levinho, trabalhar naquele pontinho que ela se queixa e às vezes ela vai dormir infinitamente melhor, vai acordar revigorada e aí vai falar, nossa, como é bom a gente ter cuidado, como é bom a gente ter alguém cuidando da gente nesse período. Aliás, né? Isso é super importante. Acho que nesse momento, né, porque o foco está todo no bebê, mas a mãe também precisa desse cuidado e é muito gostoso, não tem nada melhor do que se sentir cuidado. Ana, nós estamos chegando já na reta final. Olha como passa rápido quando o assunto é muito interessante, quando a gente tem 1000 perguntas. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo também ficou com um monte de perguntas, mas pode ficar tranquilo, aguenta aí mais um pouquinho, porque já a Ana Carolina vai passar todos os contatos dela e você vai conseguir tirar essas dúvidas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente encerrar, sobre uma outra questão que também incomoda muito, é até uma coisa que dá um pouco de medo, né, para quem, engravidei agora, que são as manchas. E eu tô falando de manchas, claro, a gente tem algumas manchas que podem espalhar, mas eu digo principalmente as manchas faciais, Sim, né? Verdade. Então, fala um pouquinho do que é possível fazer em relação a essas manchas nesses últimos minutinhos que a gente tem. Olha, a dica principal, assim, essencial, e já anota aí se você é paciente ou se você é profissional. Nós, enquanto profissionais, indicarmos para as nossas pacientes utilizar a vitamina C antes do filtro solar. Essa é, assim, a principal indicação, né, a partir do momento que essa paciente está grávida. Porque quando a gente usa um bom antioxidante, a gente fala vitamina C, mas, né, um bom antioxidante também, antes do filtro, a gente potencializa a ação desse filtro solar. Então, quando você fotoproteger, você consegue uma melhor eficácia. E a gente lembrar a paciente de que é muito importante. Isso é dica de ouro, hein, gente? Ó, eu vou até acrescentar uma coisinha nisso daí. Faz assim, você toma banho todo dia, escova o dente todo dia, né? Então, isso aí tem que ser feito todo dia. Exatamente. Você incorpora isso à tua rotina de... Não é nem de cuidado, é de higiene mesmo. Bota isso como se fosse... Não, porque aí você tem que incluir e vai fazer. Tem que incluir, faz diferença, inclusive para pacientes que tratam melasma e não tem no seu protocolo home care vitamina C. Já peguei vários protocolos, né, médicos que não tinham isso incluso. A paciente tinha uma queixa recorrente, né? Lógico, melasma a gente sabe que não tem cura, mas tem controle, mas era muito recorrente na vida dessa paciente e faltava introduzir ali uma vitamina C de excelente qualidade, lógico, dentro desse protocolo. Então, para gestante você pode também utilizar, lógico que não tenha um retinol, ativos que, né, a gente sabe que nesse período não são bem-vindos, mas você pode e deve utilizar a vitamina C antes do filtro e reaplicar. E outra dica também muito bacana é você utilizar o filtro solar em pó. Hoje a gente não tem mais disponível bloqueador solar, né? Então o filtro em pó, ele é um dos poucos que a gente consegue, através das partículas, né, ter esse controle de que o sol bate e reflete. Então você vai utilizar o seu filtro solar normal todos os dias e aí você vai reaplicar com pó compacto ao longo do dia, porque daí você cria de fato uma barreira. E que além de tudo dá um acabamento muito especial, dá um acabamento especial, maravilhoso, né? Você vai estar impecável ao longo de um dia inteiro. E existem, quem não gosta às vezes de muita base, fala, mas eu vou passar o dia maquiado. Não, você compra um translúcidozinho, uma corzinha bem suave, que você nem vai sentir que você tá maquiada. Existem inclusive versões na cor universal, né, que chama, que vai com qualquer pele. Você vai sentir essa diferença ao longo da sua gestação, né? O meu marido disse que quando a gente chega na praia, quando eu termino de passar o filtro solar, o sol já foi embora. Ele, amor, quando você acabar já não tem mais praia. Mas faz diferença, viu? Eu vou pra praia com o meu filtro da praia e eu sempre pego o pó compacto e passo na região de zigomático. Por quê? A gente já começa a suar muito, né? É verdade. E a gente tem a tendência de passar a mão toda hora.
Então, ele forma essa barreira, né? São as partículas mesmo do pó que o sol bate e reflete. E aí você protege uma região que realmente é mais sensível, né? É uma das áreas mais sensíveis, quando não a zona T, porque a zona T a gente sabe que são áreas mais resistentes. Então, é uma dica de ouro que eu dou para os pacientes, porque a gente tem que trabalhar com a prevenção. A gente sabe que a gente vai ter influência hormonal para poder fazer essa hiperpigmentação, isso acontece, é fisiológico, mas se a gente prevenir, é a melhor opção. Não conseguiu, ou enfim, surgiu aquela mancha indesejada, a gente vai ter como tratar depois sim, né? A gente vai ter outros recursos, mas durante a gestação, a prevenção é a melhor opção. Bom, se em 15 minutos a Ana conseguiu dar tantas dicas assim, imagino que ela não fará quando você entrar em contato com ela. Então, por favor, Ana, agora a gente tem mesmo que encerrar, o nosso tempo acabou. Eu vou pedir para você se despedir da nossa audiência e para você deixar todos os seus contatos, porque eu tenho certeza que você gestante, ou você que conhece alguém que está gestante, vai querer tirar essas dúvidas, vai querer uma consulta bem especial com a Ana Carolina. Então vamos lá, pode deixar seu recado. Obrigada, agradeço a vocês todos, né, pela presença aqui, por estarem, né, a gente está conseguindo passar essas informações hoje, que eu tenho certeza, né, que sempre vai ter alguém do outro lado que estava precisando ou indicar para uma amiga, ou é paciente. Então, o meu Instagram chama @carolesteticista_oficial e o espaço é o @espaço Carolina Parreira. Lá a gente tem muito conteúdo, né? A gente tem muita informação e tem o link para você clicar e saber mais, e indicar também para alguém que você acha que realmente vai precisar desses cuidados. Lembrando que as pacientes, a gente está sempre, né, trabalhando em conjunto com o médico. Então, a gente tem hoje muitos obstetras que indicam o nosso trabalho aqui no Rio de Janeiro pela confiança. E eu indico sempre isso para os profissionais também, conquistarem a confiança, né, de outros profissionais da área que cuidam de gestantes, porque aí você cria realmente uma equipe multidisciplinar. E você está sempre, constantemente sendo indicado. Isso é importante, né? Então, trabalhar em parceria com fisioterapeutas, nutricionistas, materno-infantil, obstetras, doulas, tem uma infinidade de profissionais aí para que a gente vire uma equipe ali cuidando dessa paciente como um todo. Tá certo, Ana. Muito, muito, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. Eu tenho certeza que você gostou muito do que você ouviu e anotou todos os endereços da Ana para poder entrar em contato com ela. E a gente fica por aqui.